Olá, olá, muito bem-vinda, terapeuta, para mais uma aula. Vamos falar de arquétipos potencializadores. Eu acho incrível, incrível, incrível. Eu uso até hoje, depois que eu aprendi o poder dos arquétipos. Mas antes, eu queria falar uma coisinha sobre tempo, ok? Eu acho muito importante a gente organizar o nosso tempo. Por que que eu estou falando isso antes de falar dos arquétipos? Porque os arquétipos vão potencializar, mas se a gente não tiver tempo para poder fazer as coisas, não adianta nada. Os arquétipos não fazem um milagre, né? O arquétipo não vai fazer por ti o que precisas fazer. Os arquétipos, eles vão te ajudar, te potencializar, mas ninguém vai fazer nada por ti, ok? Por que que eu quero falar sobre tempo e prioridade? Porque eu sei que muita gente trabalha em outro emprego e quer ser terapeuta. Então, eu sei que o tempo é uma coisa apertada, vamos dizer assim. Então, precisamos otimizar tempo, precisamos otimizar muitas coisas, né, e ter muita força de vontade, certo? Porque eu sei que tem gente que trabalha, que tem família, tem filhos para poder cuidar em casa também, ok? Então, é importantíssimo a gente falar sobre isso. Bom, o que que eu fiz quando eu decidi ser terapeuta, lá no começo de 2023, antes de virar terapeuta, vamos dizer assim, antes de chegar naquele momento e falar, agora sim, eu vou virar. Bom, eu fiz a primeira coisa, tá? Eu fiz uma lista da minha semana, ok? De tudo que eu fazia durante a semana, ok? Então, eu coloquei lá, durante a semana, de segunda a sexta, das 8 às 18, das 8 eu colocava o horário, que era o horário de trabalho, ok? Então, horário de trabalho. Ok? Das 8 às 18, segunda a sexta. Bom, eu lembro que eu fazia yoga, se eu não me engano, era de segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e quinta, eu não lembro exatamente os dias, mas era 3 vezes na semana, era uma atividade física ali. Então, eu deixava lá, era das 7 às 8, das 17, eu não lembro, ok? Mas faz isso quando eu comecei. E algumas outras coisas, né? Que eu tinha, alguns compromissos com alguns voluntários que eu fazia. Bom, o que que eu comecei a analisar nesse meu, né? Nessa minha jornada, nessa minha agenda? Eu comecei a olhar e tentar entender tudo que estava no meu dia a dia, o que eu podia deixar e o que eu tinha que remover dos meus afazeres. Por quê? Porque é muito importante a gente ter tempo. Pois se eu quero ser terapeuta, eu tenho que ir para ação, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que começar a fazer divulgação, começar a ir para as redes sociais, começar pelo WhatsApp, eu tenho que começar a aparecer, né? Principalmente após um curso que ninguém te conhece, ninguém sabe, então você tem que começar a alguma maneira a sair para o mundo. Então, eu comecei a fazer o quê? Na primeira, lá no começo, a minha prioridade era praticar. Então, o que que eu fiz? Então, eu removi tudo da minha semana durante a noite, as coisas que não me ajudava mais. Eu fazia serviço voluntário de reiki, né? Eu tinha uma mesa que eu jogava poker com os amigos, acho que era toda quinta, era alguma coisa assim, eu não lembro. Então eu retirei tudo, comecei a tirar. Eu olhei o que que eu precisava deixar. Eu deixava o trabalho, claro, eu não podia sair do trabalho, e eu deixava o yoga porque era uma hora por dia durante segunda, quarta e sexta, então não me atrapalhava. Então, o que que eu fiz? Eu deixei o trabalho e deixei o yoga, e eu tirei tudo o resto, tá? Eu parei o meu serviço voluntário de reiki, eu parei os jogos de pôquer durante a semana, então eu comecei a parar tudo. Por quê? Porque eu pus para mim que o meu objetivo era ser terapeuta, e naquele momento eu precisava praticar, ok? Então, eu tirei tudo. O amigo me chamava para fazer alguma coisa, vamos sair ali, era uma quarta, para tomar um copo.
lá no bar você é onde? Eu, não, amigo, eu quero, né, eu tenho as minhas coisas, eu quero ser terapeuta, então eu não vou aceitar e me dedicar. É muito importante, porque às vezes a gente olha a nossa vida, né, a nossa agenda, e isso desanima. Tá? Eu quero dar exemplo de uma mentorada que eu tive que ela estava sem tempo para poder fazer as coisas, né? O sonho dela é ser terapeuta, então ela estava sem tempo. Aí eu fiz essa prática com ela, né? Eu falei, querida, a gente precisa olhar a sua agenda para saber o que você faz, né? Porque você quer ser terapeuta, mas e aí, quais são os movimentos, quais são as ações? Porque não adianta nada só querer. Só querer. Querer é muito importante. Querer é o que te motiva. Querer é o que te faz alcançar as suas metas. Mas não adianta só querer. A gente tem que ir para ação. A gente tem que disponibilizar tempo. A gente tem nem que tirar uma noite durante a semana, mas precisa fazer alguma coisa, tá? Aí eu pedi para ela pôr, né, para mim, e falando o que ela fazia. Eu fui anotando. Então, de segunda a sexta, ela trabalhava das 8 às 18, ok. Aí ela tinha os filhos, né, as filhas, para poder ir em casa, ok. Beleza. Então, eu cheguei lá, e o que você fazia de segunda-feira à noite? Ah, eu, segunda-feira à noite, eu fazia um grupo de prática, não sei com quem, com o pessoal, com os amigos. Então, era de segunda à noite, e esse grupo de prática terminava 2 da manhã. Ok. Aí no outro dia ela acordava às 6 da manhã para trabalhar e à noite ela não conseguia fazer nada porque no dia anterior, por causa do grupo, ela ia dormir muito tarde e à noite ficava. Então ela tirava meio que um descanso. Quarta-feira era um dia que ela tinha, acho que era. Ela tentava tirar para fazer publicações, mas só que também tinha que fazer comida, etc. Quinta-feira era o dia de fazer os trabalhos com o serviço, um dos serviços voluntários que ela praticava. Sexta-feira ela tinha outra coisa para fazer. Sábado de manhã fazia serviço voluntário. Então, assim, eu sou sincero, eu sou muito direto. Eu falei, minha querida, qual que é o seu maior vontade hoje? Qual que é o seu objetivo? Ela, é ser terapeuta. Eu falei, você tem certeza? Porque olha a sua agenda. Qual que é o momento do seu dia, da sua semana que você tira para isso? Você está sempre fazendo, querendo ajudar os outros, fazendo trabalho voluntário, fazendo. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso, eu entendo, mas qual que é a prioridade da sua vida? É realmente ser terapeuta? Ela é, então, eu vou ser super sincero, eu falei para ela. Eu pegava todas essas coisas que você faz durante a semana, principalmente esses serviços voluntários, e parava com tudo. Parava com tudo. Focava nas redes sociais e eu te garanto que em 6 meses você chega lá. E falei, e ok, e ficou por isso. Né? Não sei o que ela faz hoje, se ela está fazendo, se não está, mas eu precisei ser sincero. Por quê? Porque ela tentava e não conseguia, mas na hora que você via a agenda dela, ai, quarta estava fazendo um serviço voluntário não sei aonde, quinta não sei o que, outro serviço voluntário. Sábado de manhã ia não sei aonde fazer mais voluntário. Eu falei, que horas que você tá, se você se olha, você se cuida, você corre atrás dos seus sonhos? Né? Aí eu acho que ela não tinha visto isso. E eu senti que virou alguma coisinha nela, mas né, a vida de cada um, eu não posso querer julgar, querer falar, né, sobre isso, tá? Ok? Mas eu acho necessário falar porque muita gente enche de coisa para fazer, acha importante fazer voluntário, fazer um monte de coisa, mas, gente, a prioridade é você. Ok, você quer fazer um voluntário? Faça, mas não encha a sua semana de serviço voluntário. Se você trabalha o dia inteiro, à noite é o único tempo que você tem para poder fazer uma divulgação, uma publicação, e você tem família, não enche a sua noite com serviço voluntário, com mais um curso de terapia que não vai te ajudar a ter clientes. Então, tenha os pés no chão, tenha essa visão, né? Que a gente precisa se vender, né? Todos nós somos excelentes terapeutas, mas o mundo lá fora precisa saber disso. O mundo lá fora precisa conhecer-nos, né? Precisa nos conhecer, ok? Tá? Então, entendido isso, fez a lista, vamos para o próximo assunto, que é o tema principal, que são os arquétipos, tá? Então, os arquétipos,
energias muito poderosas que potencializam, né, as nossas ações, tá? Eu vou até partir aqui, ok? A tela, porque eu acho muito importante trazer nesse ponto visual agora, tá? Então, existem, eu não sei nem falar, imensos, inúmeros, diversos arquétipos, ok? Não dá para falar de todos aqui. Então, eu vou trazer os que eu usei, os que me ajudam, os que me ajudaram até hoje, e trazer, né? Todo arquétipo ele tem um bônus e um lado sombra, né? Um bônus e um ônus. Tem a luz e tem a sombra, como tudo na vida. Dualidade. Então, eu vou trazer os principais arquétipos que eu usei, de todos que eu usei na minha vida, ok? Só um deles aqui que eu não usei, mas eu sei que é poderosíssimo e ele ajuda muito, tá? Então, vamos lá. Começando. Trem bala, ok? Esse arquétipo, ele é brutal para quem tem projetos em andamento, para quem está com as coisas acontecendo e querem velocidade, querem que as coisas andem, querem que as coisas alcance resultados, né, de forma surpreendente, que as coisas avancem, tá? Então, ele ajuda muito nessa parte de estagnação, procrastinação, ele traz movimento, tá? Mas é aquela coisa, o trem bala, ele não para nunca, então você vai estar sempre em movimento, então pode trazer um pouco de ansiedade, cansaço, etc. Detalhe, sempre da esquerda para a direita, tá? Ele está indo. Quando a gente olha o trem bala, trem bala, e sempre a gente vai pegar do nosso lado, né, da esquerda para a direita da nossa visão, né, da tela. Porque se você vê, né, bater o olho no trem bala da direita para a esquerda, é ele voltando, seria, né? Então é muito importante a gente entender que é sempre da esquerda para a direita. Então, você tem projetos hoje, você está com muita coisa, fazendo muita coisa, quer que as coisas andem, mete o trem bala para ajudar a acelerar, ok? Próximo arquétipo, águia. Esse é brutal, é o que eu estou usando no momento. Eu acho ele incrível, tá? Incrível, incrível, incrível. Ele aqui é igual, eu tenho a mentoria e eu quero que a mentoria cresça, né? Expanda. Então, eu uso a águia para que isso aconteça. Então, esse arquétipo, ele é brutal, ele é um arquétipo de expansão, de expansão de consciência, de ação, tá? É brutal, é brutal, é brutal, tá? Mas é claro que tem o lado sombra também, né? Ele sintoniza com um pouco de arrogância e traz um pouco de solidão, né? Ele conflita um pouco com a parte amorosa, para quem busca, né? A parte amorosa, a águia não traz isso, ok? Então, é, mas é brutal, é brutal, é brutal, tá? Próximo arquétipo, borboleta. Esse foi o que eu nunca usei, mas eu sei que ele é transformador, ele é incrível, incrível. Esse aqui, eu indico para a pessoa que está muito parado, muito estagnado, quem está ali precisando de uma sacudida, né? De uma transformação, de uma virada. Por quê? Porque ele transforma, ele é esse arquétipo da transformação. Então, ele te traz coragem para modificar o seu ambiente, esperar tudo e todos ao seu redor. Para mim, ele tem um das sombras mais tenebroso, mais complicado, porque realmente a transformação ela pode ser nem sempre para o lado bom. Eu já vi pessoas usar esse arquétipo e terminar um relacionamento, porque eu era um relacionamento muito estagnado e a pessoa começou a usar e de repente o relacionamento terminou, tá? Porque essa era a transformação que precisava fazer na vida. Então, como eu falei, e nem sempre às vezes parece algo que vem para o bem naquele momento. É claro que depois você percebe, você entende o término desse relacionamento e ele é para o bem, mas no momento não tem esse impacto de ser algo para o bem. Mas é brutal para quem está estagnado, para quem precisa de mudança, para quem precisa de virada, ok? Próximo arquétipo é o da coruja. Esse é um arquétipo para quem busca autoconhecimento, sabedoria, autoestima, tá? Ele traz muita força de vontade. Eu usei ele no começo. Esse foi o arquétipo que eu usava no meu começo, quando
quando eu estava fazendo as coisas, eu estava atrás, né, de ideias para poder começar a divulgar, para fazer vídeo, para fazer publicação. Então, é um arquétipo brutal, 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 tá? E é totalmente focado à sabedoria e conhecimento, tá? Então, para quem precisa de orientação, de, né, agora o que que eu faço? Tá nesse, né, tá nesse pique, nessa vontade, mas está meio perdido, não sabe o que fazer, bota a coruja lá, que é incrível, 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 tá? Ajuda muito, tá? E o lado sombra é você acaba ficando acordado até um pouco mais tarde, mas comigo, como que eu não tenho problema para dormir, eu dormia bem, não tinha insônia, não tinha nada disso. Caso que de vez em quando, cara, uma certa irritação, muito trabalho isolado e lentidão durante o dia, mas eu não tinha isso, eu nunca tive esse problema, tá? Hoje eu estou com um hábito noturno mais desenvolvido do que antigamente quando eu usei a coruja, tá? Mas isso é incrível, tá? E como que a gente ativa esses arquétipos, tá? É visualizando. Visualizando todos, todos, todos. Não tem diferença, tá? É visualizando. E como você pode visualizar? Coloque imagens nos seus principais meios de comunicação, na sua casa, no seu carro. Por exemplo, como que eu faço? Eu coloco no meu telemóvel, tá? Aqui, como no plano de fundo. Ok? A águia aqui, não sei se dá para ver, mas é uma águia. Não sei se é possível, é uma águia de asas abertas. E eu coloco também de fundo de tela do meu portátil. Então, se você quiser colocar a águia ali, também uma imagem da águia num canto, outra imagem no outro canto, está tudo certo. Se eu quisesse colocar naquelas prateleiras ali, ó, também poderia, mas então, ok? Qualquer coisa. Águia, coruja, trem-bala, cara, você pode pesquisar outros arquétipos também na internet, mas aqui eu trago esses que ajudam nessa parte profissional, né? Porque o intuito dessa nossa mentoria, dessa nossa comunidade é crescer como terapeutas. Então, esses arquétipos vão ajudar muito nisso. E é só você colocar lá, você mexeu, vai pegar o telemóvel, bateu o olho, ativou ali a águia, pronto. Você já bateu o olho na energia da águia, você ativa o arquétipo, tá bem? Ok? É muito fácil, é muito tranquilo, ok? E a última coisa que eu quero que você faça, que eu acho muito, muito importante, é o quadro dos sonhos, tá? Eu vou abrir aqui o próximo, e aqui eu chamo de arquétipo dos sonhos. O que que é o arquétipo dos sonhos? Ele é o quadro do seu futuro, é o que você busca, o que você deseja, tá? E como que né? Como que é importante isso? Como que ele funciona? Você vai fazer um quadro e vai pendurar um quadro, pode ser em qualquer lugar, pendura essas imagens do que você quer para você, o seu futuro, tá? Então, eu vou até dar play aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, de novo aqui. Existem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal, mas o outro é cheio de raiva. Às vezes é difícil conviver com esses dois lobos, pois ambos tentam dominar o meu espírito. E qual deles vence? Aquele que eu alimento melhor. Mudanças são necessárias. E são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Reflita comigo. Primeiro, não deixe seus sonhos nas mãos dos outros. Esse poder tem que ser seu e somente seu. Segundo, trabalhe seu subconsciente para almejar o que busca. Ou seja, alimente o seu lobo bondoso com imagens, com sonhos que deseja conquistar. E para te ajudar nessa busca, quero apresentar o arquétipo dos sonhos. Você vai precisar apenas de um quadro e vai colocar imagens dos seus sonhos. Pendure ele na altura ideal dos seus olhos. Quando os seus olhos entram em contato com as imagens, inevitavelmente você será preenchido com a energia do arquétipo dos sonhos. E assim ficou o meu. Bom, pausado aqui para eu explicar na época quando eu usei. Então, o que que eu coloquei nesse arquétipo? A minha casa na praia, tá? Dar palestras,
ok? Agenda cheia e dar retiros. Eu acho interessante porque esse dar retiros acabou virando uma coisa online, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E esse retiros acabou sendo mentoria, trabalho online. Eu acho muito legal como que o universo ele trabalha, né? Esse arquétipo, infelizmente, eu não tenho mais, porque eu fiz lá no Brasil, né? Então, eu ficava lá no meu local de trabalho, que era um quarto que eu tinha para isso, para trabalhar. Então, eu deixava esse quadro na parede, eu mandei imprimir essas fotos, né? E aqui eu sempre bati o olho quando eu entrava. Toda vez que eu abria a porta desse meu quarto, barra escritório, eu batia o olho nesse quadro, que já ativava a energia, tá bom? É muito simples, é muito tranquilo, você pode pôr quantas imagens você quiser, ok? Os seus objetivos, você sabe, você entende melhor que ninguém, tá? Então, é muito bom, ajuda muito, tá? Ok? É isso. Então, lição de casa. Veja aqui, né, lá os arquétipos que eu mostrei. Claro, você não precisa usar os que eu mostrei. Se você quiser pesquisar na internet, você vai achar vários arquétipos aí de várias, né, para ajudar em várias maneiras, mas esses aqui que eu trouxe são os que eu uso, ok? E faça esse quadro, porque é muito legal você ter os seus sonhos impressos ali e você tá batendo os olhos nele sempre, tá? Então, faça o quadro, porque é muito legal, é você batendo os olhos e sentindo a energia dos seus sonhos, tá? Tá bem? E prioridade, gente. Organizem a sua agenda, organizem a vossa vida, dê prioridade no que você quer no seu momento atual. Se você quer ser terapeuta, dê prioridade, tá bem? Ok? Fica aí a lição de casa. Muito obrigado por participar dessa aula. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima. Tchau, tchau.